Olá, Márcio, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Miguel, e a todos que nos assistem, Henrique. Prazer voltar aqui, falar com vocês e com o público. Prazer todo nosso. Márcio, começar perguntando sobre essa candidatura do Ronaldo Caiado, eu quero a sua opinião também, a sua análise, né, que ele está em primeira página de todos os jornais, o Ronaldo Caiado, pelo PSD, né, ele fez um vídeo, fez um discurso super agressivo, super de direita, o primeiro ato dele vai ser anistia ampla, geral e restrita. Qual a sua análise? Antes de falar do tema, eu queria pedir a vocês aqui um parêntese para uma saudação muito especial a um assunto da política internacional, que é saudar o navio petroleiro russo que hoje chegou e está desembarcando em terras cubanas, furando aí esse bloqueio absurdo, violento dos Estados Unidos, numa situação de que Cuba precisa muito de retomar a sua situação de produção de energia, que depende muito do petróleo. Portanto, saudação especial à atitude do governo russo, que deslocou de lá esse petroleiro que chegou a Cuba, está desembarcando em Cuba, né, levando petróleo para Cuba. Quanto ao Caiado, o Caiado parece ser mais realista que o rei, né? Eu acho que ele está querendo ser mais bolsonarista que o Flávio Bolsonaro. E também, ao mesmo tempo, ele já é um velho conhecido, né? O Caiado, ele tentará dar sequência àquilo que ele foi a vida inteira, desde a sua primeira candidatura, já no longínquo 1989, quando ele disputou a presidência da República, né? E aquela eleição que foram ao segundo turno, Lula e o Collor de Mello. Então, acho que o ensaio aí do Caiado foi mais ou menos nessa linha. Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui ser mais bolsonarista do que o filho do Bolsonaro. Essa bandeira de anistia ampla, geral e restrita, enfim. Eu acho que para o nosso campo político, campo democrático, é um acontecimento assim, para o nosso jogo de baixa relevância, eu diria assim. Mas, mesmo assim, importante, porque é fundamental que essas pessoas digam exatamente aquilo realmente que pensam, que não dissimulem suas posições. E essa posição de anistia ampla, geral e restrita, ela não tem o apoio da maioria do povo, e acho que outras bandeiras que o Caiado, ou quem venha a ser confirmado definitivamente como nome do PSD, ele possa trazer. Enfim, acho que ele cumpriu ali um roteiro já esperado, porque ele já vinha ensaiando essas falas, esses posicionamentos. Me diz uma coisa, Márcio, inevitável não perguntar isso para ti. Você deve ter visto hoje que o deputado Otônio de Paula botou a boca no mundo e disse que o Flávio Bolsonaro é um sujeito que está enrolado até o pescoço com corrupção no Rio de Janeiro, porque durante o governo do pai dele lá no país, né, na verdade, ele no Rio de Janeiro comandou um esquema de desvio de verba, de contratação ilegal de licitações e tal, na saúde federal. E mostrou vários elementos, foi uma entrevista muito longa que ele deu para o Guilherme Amado, e segundo ele, isso já no Rio de Janeiro seria de conhecimento público e que ele deve começar a derreter em breve, porque muita coisa a respeito disso deve começar a surgir por meio de órgãos de controle, também a Polícia Federal, enfim, autoridade, justiça, tudo, Ministério Público Federal. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso, se esse tipo de conversa no parlamento já chegou há muito tempo, o que você pensa da denúncia do Otônio em si, como é que você vê isso tudo, especialmente para a gente estar falando do Flávio Bolsonaro e de um período aí pré-eleitoral. Olha, qualquer um que esteja assistindo agora aqui e der um Google, der uma pesquisa na internet, botar o nome do Flávio Bolsonaro, vai encontrar relações dele, assim, nada edificantes, nada positivas, ao contrário. Ele tem posicionamentos muito claros de vinculação com milicianos, com o crime no estado do Rio de Janeiro, com desvio de recursos, com rachadinhas, com compras misteriosas que não se sabe, por exemplo, a fonte dos recursos, como foi aquela operação com o BRB para a compra de uma casa no Lago Sul, em Brasília, a dos chocolates, enfim. O prontuário do Flávio Bolsonaro é denso,
não é? Portanto, quem se coloca para uma disputa de alta visibilidade, que é a disputa a presidente da República, permite que a gente possa esquadrinhar quem é o personagem. O Ottoni de Paula tem conhecimento de causa, não só por ser um parlamentar do Rio, mas pelas vinculações que ao longo do tempo também o Ottoni teve. Eu convivo com o deputado Ottoni desde fevereiro de 2019, lá na Câmara dos Deputados, e ele tem tido sempre, seja na oposição ao nosso campo político, seja numa avaliação mais crítica, ele já não tão oposicionista, ou seja também agora nesses posicionamentos críticos que faz ao bolsonarismo, ele tem tido uma postura assim, de demonstrar sempre muita independência e muita autenticidade no que fala. E isso dá muita... se tem essa autoridade, isso é importante considerar o que ele fala. Ou seja, ele fala por conhecimento de causa, ele fala de coisas que são graves, e acho que a gente vai precisar percorrer esse itinerário de ligações perigosas, criminosas, inclusive, do Flávio Bolsonaro. É só a gente pegar, no passado recente, quem foram as companhias, quem foram os condecorados pelo Flávio Bolsonaro, quem foram os protegidos pelo Flávio Bolsonaro. Agora mesmo, esse noticiário voltou com o caso de uma pessoa ligada ao Adriano da Nóbrega, aquele que foi assassinado depois de assassinar muita gente, inclusive também, de ser uma linha de frente das execuções de crime, do escritório do crime, no Rio de Janeiro. Queima de arquivo, né? Queima de arquivo ali. Queima de arquivo, muita cara de queima de arquivo. Então é um povo do crime, é um povo do milicianismo, é um povo da política mais assim, rebaixada que tem no país, esse negócio, essa escola do Bolsonaro. E acho que o Flávio o que assim, representa com muita frieza até esse campo político tão ruim. Acho que ele tem essa diferença do pai dele, que o pai dele é falastrão, e ele é mais o miliciano clássico, aquele que é mais frio, mais ponderado, tenta passar uma aura de que é diferente. Coisa alguma, o Flávio Bolsonaro é a síntese aguda do que há de pior nessa corrente política chamada bolsonarismo. Por isso precisa ser combatido e derrotado. Muito bem. Márcio, você começou falando aí do navio russo chegando a Cuba, né? Que bom que você lembrou disso. Realmente a Cuba está sendo covardemente asfixiada e o mundo vive um momento muito turbulento com essa guerra contra o Irã. O Trump hoje publicou mais uma daquelas mensagens horrorosas dizendo que vai destruir tudo, destruir o Irã todo, destruir toda a infraestrutura do Irã, a ilha de Kark. Como é que você está vendo essa situação internacional? E você acha que nessa eleição, né, para trazer também um pouco aqui para o Brasil, essa questão internacional, ela vai impactar? Como é que você está vendo isso? Eu acho assim que impactar, creio que impacta, né? Agora, a gente precisa disputar a forma que vem ser esse impacto. Eu acho que a gente tem muitas condições de contraofensivas das nossos discursos, nossos posicionamentos, nossas narrativas contra essa tentativa de interferência. E acho que isso pode nos conectar com um sentimento de Brasil muito forte, um sentimento de patriotismo verdadeiro, autêntico, genuíno, de defesa do país. No entanto, eu acho que há uma camada de problemas que essa sim que eu considero que é mais grave, que é esse que está ligado aos serviços de inteligência, esse que está ligado aos ataques cibernéticos, esse que está ligado à manipulação por fake news. Nós temos que nos prevenir muito contra esses conteúdos e essa forma de ataque. Nós temos hoje uma internacional de direita muito organizada, muito conectada, muito solidária uns com os outros no sentido das ações mais globais. Então, isso é um fato novo dessa conjuntura nas eleições do Brasil, e a gente precisa ter uma atenção muito especial e saber se posicionar com muita energia, com muito vigor na defesa do Brasil. Isso, passado recente, agora, no episódio do tarifaço, foi algo que o Brasil reagiu bem, não só o governo, mas o sentimento geral da sociedade foi um sentimento muito positivo, as instituições, além do governo, do executivo, também reagiram corretamente. Eu acho que a gente tem que estar sempre com uma postura de prontidão em defesa do Brasil para que a gente tenha eleições livres realmente, num ambiente de soberania, de democracia e de respeito àquilo que é fundamental, que é a vontade do nosso povo. Então, acho que há elementos importantes para a gente reagir
a isso. Agora, é preciso compreender, creio, essa situação de uma direita, extrema-direita, mais organizada em escala global, mais agressiva, né? E com mais disposição militante, né? No sentido do engajamento nas políticas das outras nações. A gente tem visto isso, isso é preocupante. Esse é fenômeno que pouco se fala, mas que é muito importante referir, que é esse da chamada guerra híbrida, né? Eu acho que isso é um acontecimento contemporâneo também, de repercussões sérias, graves para as nações, né? E isso impacta o nosso país, o Brasil. A gente precisa também ter antídotos firmes, fortes no combate às fake news, no combate às ações das plataformas, né, de internet que albergam, abrigam pregações antidemocráticas, racistas, etc. E tal. Então, tem uma guerra importante a ser travada na defesa do pleito para que a gente proteja a democracia brasileira de influências indevidas, né, de outros países, naturalmente dos Estados Unidos. Márcio, trazendo você na outra vez que você veio aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o Maranhão e você trouxe aí a situação política para o governo do Maranhão. Avançou alguma coisa? Como é que está a situação agora aí? Naquele período que eu estive aqui, estava ruim, piorou muito de lá para cá. Eu acho o seguinte, o Maranhão vive uma situação assim que é bem curiosa, né? Nós temos um processo político recente da última década que foi muito rico. A eleição de Flávio Dino em 2014 pôs fim a uma oligarquia cinquentenária, né? Essa vitória de 14 ela foi confirmada depois em 18, quando Flávio Dino, ao se reeleger, derrotou Edson Lobão, ex-governador, ex-senador, derrotou Rosiana Sarney, ex-governadora por 14 anos, que foi derrotada na eleição de 2018, Zequinha Sarney, filho de Zé Sarney, que tinha sido deputado por 8 mandatos consecutivos, enfim. Ali, naquela eleição de 2018, se confirmou um caminho para o Maranhão. Bem, em 2022, nós tentamos dar um passo adiante, depois de alguns problemas em 2020, e aí trilhamos esse caminho de eleger o atual governador, o Carlos Brandão, e ter um vice do PT, num acordo político, republicano, claro, transparente, de operar ali também uma transição para que agora, em 2026, o PT, o Felipe Camarão, assumisse o governo e nessa condição fosse candidato à reeleição. Pois bem, o Brandão rasgou todos os acordos que foram feitos, covardemente se aproveitou da ida do ministro Flávio Dino para o Supremo, portanto, o Flávio Dino ficou como alguns falam, ficou imobilizado pela toga, né? Porque o ministro da Suprema Corte, né, evidentemente, que não pode ter interferência político-partidária, óbvio, né? Então, o Brandão se aproveitou dessa saída do Flávio Dino da política para de volta à magistratura, ele que já tinha sido juiz federal por 12 anos, voltou à magistratura federal como da Suprema Corte, e aí o Brandão empurrou para o acelerador no sentido de construir aquilo que exatamente nós derrotamos em 2014, uma arquitetura de poder oligárquica, muito patrimonialista, vergonhosamente patrimonialista, nunca se desviou tanto recurso descaradamente como se faz hoje no estado do Maranhão, um governo todo estruturado por familiares, né? Toda a secretaria do governo do Brandão tem um familiar, ou oficialmente ou extraoficialmente tocando. Ele transferiu as responsabilidades de governo para um irmão, que é hoje um mega empresário do Estado, e tratou para proteger os interesses da família, para proteger os negócios da família, para proteger o patrimonialismo familiar, o que ele faz? Coloca para ser o candidato à sua sucessão o seu próprio sobrinho. Isso é inaceitável, isso é vergonhoso, isso é um absurdo. E aí começou também a utilizar o aparato da máquina pública, inclusive da segurança pública, para gravar ilegalmente, para fazer escuta clandestina, para fazer um conjunto de ações criminosas que nós já denunciamos desde outubro do ano passado. Eu mesmo fui vítima disso, o deputado Rubens Júnior, que é do PT federal, também foi vítima disso. Tentaram fazer inquéritos de chantagem, de coerção, de ameaças ilegais, e, por fim, partiu para cima do vice-governador com uma série de ilegalidades, de absurdos, para exatamente tentar criar um caminho de
colocar a máquina e o poder da máquina a serviço do projeto familiar deles. Então, esse é, em síntese, o quadro deplorável do Maranhão. Temos a candidatura do Felipe Camarão, do PT, ela tem o apoio do nosso partido, PCdoB, tem o apoio do PSB, tem um debate muito bom com a Federação PSOL-Rede. Falta ter o apoio do PT nacional, né, que tem sinalizado que apoiaria, mas depois deu um recuo. Tal. A gente está debatendo muito fraternalmente com os companheiros do PT, porque nós temos hoje dois caminhos bem delineados. Um é a possibilidade da candidatura do Felipe Camarão, pelo PT, pela Federação Brasil da Esperança, com apoio do PSB, e tendo a possibilidade de apoio da Federação PSOL-Rede. E temos também aberto um diálogo com o PSD, de dado. O PSD, que tem como pré-candidato ao governo o prefeito de São Luís, o Eduardo Braz. Então, nessa arquitetura aí, segunda, a gente poderia ou poderá apoiar a candidatura do Braz ao governo, tendo na chapa dele as vagas do Senado para o campo progressista, para a base do presidente Lula. Então, esse é o caminho que a gente está buscando para tirar o Maranhão desse momento tão ruim, tão vergonhoso que tem sido protagonizado pelo governador Carlos Brandão. O deputado, agora me diz uma coisa, a gente vai falar um pouquinho agora de São Paulo, porque tem surgido aí algumas coisas, acho que você tem acompanhado. Primeiro, o lançamento do nome da Simone Tebet ao Senado. Ela já entrou rachando e no primeiro dia foi alvo de misoginia por parte do prefeito Ricardo Nunes. E ela foi aquela voadora clássica que tira os dois pés do chão e acerta no meio do peito. Ela disse para ele, olha, tá para nascer o homem que vai dar ordem em mim, nem eu vi. Dava ordem. Então, assim, você fica na sua, tá? Porque você aí é menininho do Bolsonaro, esculhambou com ele. A gente tá vendo agora também, saiu se não me engano, uma Atlas Intel ou uma Atlas Bloomberg, se eu não me engano, que mostrou que naturalmente o Tarcísio tá à frente, já era o esperado, mas pontuando com algo na casa de 52% por aí, num eventual segundo turno, o que é uma diferença muito menor do que a gente imaginava. Inclusive perdendo em São Paulo e na Grande São Paulo, na região metropolitana, a maior área metropolitana do hemisfério sul da Terra. Como é que você está vendo isso? Tem espaço para o Haddad crescer? A Simone vem torando. O que você espera para São Paulo, que, querendo ou não, é o maior colégio eleitoral do Brasil e representa algo em torno de 40% dos votos dos brasileiros? Olha, eu acho que o momento hoje, dia 30 de março de 2026, em São Paulo, é um cenário melhor do que qualquer um de nós três aqui podíamos prever. Porque ficou sempre aquela história de que o Tarcísio está muito bem, o Tarcísio é isso. Está vendo aí que tem uma correlação de força em equilíbrio. O Haddad seguramente é um nome de muita qualidade, muita capacidade, pode recuperar uma série de elementos de recall político-eleitoral. Tenho que falar também do comando dele como ministro da economia do país, quer dizer, uma pessoa que conduziu esses 3 anos e 3 meses a economia brasileira. Enfim, currículo, capacidade de expor um ponto de vista, uma proposta, um projeto, não lhes faltam, tem muitas qualidades. E você tem um time muito bom, é preciso a gente juntar esse time. Você veja que a Simone Tebet é um grande quadro da política brasileira. Eu mesmo falo isso, mesmo antes dela estar no governo do presidente Lula. Que a gente observa e vê. Tem quadros importantes que é preciso a gente valorizar do espectro democrático do nosso país. Alguns, inclusive, que não têm a mesma ideia programática, por exemplo, da esquerda, mas que têm uma ideia de nação soberana e desenvolvida, ou seja, carrega também um compromisso de desenvolvimento nacional. E isso é muito importante para o país, é muito importante para as nossas bandeiras mais à esquerda também. Então, a Simone Tebet, o Márcio França, quer dizer, você tem muitos quadros de elevada capacidade no território de São Paulo para fazer esse enfrentamento com o Tarcísio. E o primeiro round agora, depois que o Haddad entrou, já mostra que você vai ter muitos rounds competitivos. Né? Você pode trabalhar para construir um processo capaz de entrar nas contradições desse campo hegemônico em São Paulo, de ir botando algumas cunhas na conjuntura, compondo alianças político-partidárias e sociais, muito importantes, dialogando com o setor produtivo. O Haddad tem autoridade para fazer isso, o Márcio França também o tem, a Simone Tebet igualmente, ou seja, e outros tantos quadros. Né?
Então, eu vejo hoje, assim, neste momento agora, ao fim de março do ano eleitoral, como São Paulo um território com disputa competitiva em que nós temos o que conquistar e precisamos marchar para conquistas importantes em São Paulo, a começar pelo Palácio Bandeirantes. Muito bem. Mas vamos assistir só um pedacinho aqui do vídeo do Flávio Bolsonaro lá no CEPAC, dos Estados Unidos. Aí, só para ver o clima, só uns 20 segundos, que aí eu vou pedir um comentário para você sobre essa questão do Flávio Bolsonaro e já libero você. Coloca aí, por favor. At your attention, Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Right now, America still depends on China for about 70% of rare earth imports, and China controls 70% of global mining and over 90% of refining and processing. Why does it matter? These rare earths are essential for computer processors and EA revolution that's transforming our world Gui, and American defense equipment. Tá bom. Aí, o que você acha, Márcio? Mas é aquele negócio de você ter que sentir vergonha alheia. Isso é vexatório, isso é um lambibotismo, assim, caboclo, horrível, né? Assim, tosco, inqualificável. Agora, além da forma, que tem tudo isso de ser muito tosca, muito lambibotas, muito entreguista, tem um conteúdo disso, né? O conteúdo que nos importa, quer dizer, você tem um presidente da República que é flagrantemente entreguista, né? Que é flagrantemente contrário aos interesses nacionais, que vai a uma outra pátria, como já tinha ido o irmão dele, para oferecer algo que para nós é absolutamente estratégico e que não é essa forma de abordagem que em futuro qualquer iria, né? Porque eu tenho convicção de que ele não ganhar a presidência da República, que iria nortear, organizar, estruturar a nossa relação com um tema tão importante e fundamental como esse das terras raras. Então, assim, esse tipo de discussão aí nos ajuda o nosso campo, porque eles veem, o outro lado diz anistia ampla, geral e restrita, não é isso que a sociedade pensa. Esse aí vê e diz, tem aqui um patrimônio nacional chamado terras raras, nós vamos aqui entregar aqui para os Estados Unidos, para tirar dos Estados Unidos a dependência que eles têm da China na produção de uma série de produtos da informática, enfim. Então, é realmente um discurso, só não é tão ridículo quanto aquela dancinha que ele fez na Paraíba, né? Os dois se equivalem em serem ridículos, absolutamente ridículos. E eu acho que precisa recuperar também, Márcio, a questão, tudo bem, fica parecendo uma coisa meio retrô já, são 4, 5 anos, precisa recuperar a questão da pandemia, porque eu estava na cobertura ao vivo nesse fim de semana do CEPAC, e ele disse abertamente que o pai dele foi vítima da tirania da Covid. Ou seja, que o pai dele deu liberdade para as pessoas andarem sem máscara e saírem morrendo por aí. As 700 mil pessoas que morreram foram vítimas do quê? Da tirania da Covid? Foram vítimas, uma parte significativa da irresponsabilidade, da negligência, da atitude criminosa do pai dele. Que, de fato, tu colocas algo, precisa ser dado um F5 nisso. Essas tragédias não podem ser normalizadas. O que nós vimos no governo do Bolsonaro, no caso da pandemia, precisa sempre ser lembrado, né, porque é de uma gravidade extrema e o que é mais grave ainda é que o porta-voz do bolsonarismo trata de falar do tema, né, para tentar estabelecer uma narrativa inversa do fato que foi. Ora, Bolsonaro não foi vítima de absolutamente nada. O Brasil foi vítima do Bolsonaro. As pessoas que morreram, as famílias que perderam parentes, né, familiares, foram vítimas do Bolsonaro. Enfim, é preciso a gente recordar sempre as cenas de descaso, de desprezo, de negligência, de irresponsabilidade que o Bolsonaro protagonizou naquele período e de forma tão trágica para milhares e milhares de brasileiros. Ô, Márcio, tem um superchat aqui que é uma pergunta para você, então vou passar. Deputado, e essa lei esquisita de antissemitismo?
Sabe do que ele está falando? Eu andei lendo uma coisa aí. Esquisito nisso. É a lei acho que a deputada Tabata Amaral apresentou, né? E parece, a lei, na verdade, tenta criminalizar o ato de antissemitismo, que na verdade já é crime no Brasil, equiparado ao questão do racismo, já desde 89, mas dá a entender no corpo da lei que qualquer crítica ao Estado de Israel se traduziria em ato de antissemitismo e não, por exemplo, um ato de crítica política ou um ato de crítica ao sistema sionista de Israel. E isso criou uma enxurrada de críticas dentro do campo da própria esquerda, não vou nem falar de fora, mas assim, deu um bafafá tremendo. Assim, eu confesso que eu não li o texto, entendeu? Assim, pela descrição que tu faz aí, que agora eu já acho realmente como está definido pela pessoa que fez a pergunta, no mínimo muito esquisita, né? Porque de fato, mas é preciso ver, eu confesso assim, eu não me ative a esse debate, eu não li o texto da Tabata, né? A Tabata que é uma pessoa que tem posicionamentos muito bons, mas não sei exatamente qual é a motivação de onde saiu isso aí, para que eu possa opinar. Além do fato de que, pela descrição que o Henrique faz, é pelo menos realmente uma formulação bem esquisita. Tem razão a pessoa que fez o questionamento. Tá ótimo. Márcio, eu vou liberar você, tá tarde já. Um grande abraço para você. Obrigado aí por ter participado, sempre uma honra recebê-lo. Até a próxima. Muito obrigado, boa noite. A gente está de recesso na Câmara semana, porque é o último prazo de migração partidária, etc., na Semana Santa também, mas semana que vem a gente volta, na próxima, dia 6, retoma os trabalhos, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, antes do recesso eleitoral, encaminhar algumas matérias importantes. Eu estou muito esperançoso de que a gente faça avançar as proposições relativas ao fim da escala 6x1. E temos feito também um trabalho bem interessante, que vai ter uma conclusão de uma etapa agora, que é o estudo que eu coordeno no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, relativo à pejotização. Agora, em abril, vamos ter mais 2 grandes eventos, e fechando isso aí para um diálogo com o Supremo Tribunal Federal, onde o tema tramita hoje, e também para extrair desses estudos que realizamos projetos de lei que também tire essa confusão de pensar, de transformar, de precarizar o mundo do trabalho, achando que está assegurando melhorias, né? Então, o debate da pejotização é muito importante. Eu estou com esses 2 temas, por isso faço aqui a propaganda dos 2, porque eu acho que são 2 temas fundamentais que até se cruzam, e é muito importante que tenha debates e mobilização na sociedade, especialmente no tema que mais agrega hoje, que é o tema do fim da escala 6x1. Beleza? Maravilha. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Ótima semana a todos e todas.